A gloriosa paz do Senhor Jesus para todos que estão ouvindo essa mensagem. De antemão, já vos falo, se preparem para ser impactado com a presença do Senhor através de mais uma experiência que pude viver com Ele. Mas longe de mim, de me sentir a mais especial entre todos, pois esse é um privilégio de todos. Deus está aí para todos. Também ter essa experiência, amados. Ficar mais próximo a Ele, conhecê-lo, compreendê-lo, estar com Ele. Isso mesmo, Deus não poupou seu Filho para levarmos para perto dele. Novamente, quero trazer essa mensagem da parte de Deus sobre o cuidado que Deus tem sobre os que os amam, estão dispostos a obedecer a uma obediência sem confrontá-lo. Isso mesmo. Sem exigir o que achas, o que tem direito. Pois se confiar no Senhor de todo o seu coração, Ele guiará o seu caminho. Na medida que você descobre sobre Ele, para muito mais perto de você, muito mais perto dele. A palavra que lhes tenho a dividir, amados, nesta noite, hoje, 27/9/2019, vão ser feitas em perguntas. A primeira pergunta: estou eu pronto para o arrebatamento? Porque muitas revelações, visões, muitas coisas o Senhor já tem concedido a milhares e milhares e milhares de irmãos que estão aí pelo mundo afora, neste contexto histórico mesmo. E essa pergunta é feita agora: estou eu pronta para o arrebatamento? Faça você essa pergunta. Você está pronto para o arrebatamento? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados, em Marcos 16:15-16, o Senhor Jesus fala isso. O que você precisa entender para que você saiba, para que você precisa se preparar para o arrebatamento, você precisa crer no Senhor, você precisa recebê-lo, você precisa entender que Ele veio a este mundo e sofreu tudo o que sofreu para pagar pelo seu resgate, tirar você da mão do valente, resgatar você das mãos, das garras de Satanás e levar de volta ao Pai. Segundo, como devo me vestir, já que muitos são as revelações e eu não sei o que pode agradar ao Senhor, o que seria o correto? Porque, na verdade, há muitas divergências sobre esse assunto. Em Mateus 5:28, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Analisando bem essa parte, se apenas o homem olhar e desejar no seu coração. Agora me diga, irmãs, como devemos nos vestir? Porque às vezes o homem chamamos a atenção até das próprias mulheres, não com cobiça, mas para olhar como estamos vestidas. Amados, eu nunca bati nessa tecla, até porque o Senhor sempre me cuidou
o Senhor sempre me orientou a forma como eu me visto, a forma como eu me arrumo para sair de casa. E Ele sempre me repreendeu. Os irmãos no canal estavam pedindo para que eu falasse sobre experiência mesmo que eu tive com o Senhor. E é essas palavras que eu trago. O Senhor sempre me orientou. Em 3 coisas me fez o Espírito Santo. Quando uma certa vez eu saí de casa e não me atentei, irmãos, para a forma que eu estava vestida. Mas o Senhor fez e me chamou a atenção. Eu tinha uma blusinha que eu amava, aquela blusa que ela ficava tipo que numa tela, umas flores bordadas na frente, e ela era de um tamanho normal, de manguinha, só que atrás ela era transparente. Mas eu costumava a usar essa blusa com blazer, com a blusa por cima. E eu lembro que eu estava resolvendo uma questão com o meu pastor nessa época, lá em Barcarena, em Belém do Pará. E eu tinha que ir lá onde ele estava, pegar o número de uma conta para depositar um dinheiro. Era uma coisa assim. E ela rápido, que eu tinha que fazer isso. E eu ia em casa, pegava o número, pegava a conta, voltava na casa dele. Era assim, eu não lembro bem direito, só sei que era tipo uma transferência de um dinheiro para a conta dele. E então eu cheguei da rua, tinha feito alguma coisa, parece que eu ia viajar, eu ia me mudar desse local. Não lembro bem, porque isso foi em 2006 para 2007. Irmãos, e quando eu estava naquela correria, eu tirei o blazer de cima. Assim, eu não atentei que eu estava com aquela blusinha que era transparente atrás. E então eu saí, fui a primeira viagem lá, que era perto de casa. Só que eu andava quase 2 quadras para chegar na casa dele. E quando eu entrei, falei com ele, peguei o papel, um númerozinho, alguma coisa assim, e voltei. Depois, só que quando eu estava indo, no meio do caminho, passei por debaixo de um pé de manga, assim, um pé de manga bem grande, na casa de uma irmã. E eu lembro que eu ouvi a voz do Senhor dizer assim: você está nua. E eu parei, eu disse assim: rapaz, eu ouvi direito, eu estou nua. Eu olhei para mim, irmãos, e eu não vi nada de maneira. Como assim eu estou nua? Mas como eu estava apressada, segui. Voltei, depois de ter falado com ele. E eu tinha que voltar para pegar novamente, alguma coisa assim. Eu fui 2 vezes lá. Quando eu entrei em casa, que eu passei na direção do banheiro, que eu fui pegar alguma coisa no meu guarda-roupa e passava na frente de um espelho. E ele disse: volte aqui, você está nua. E eu voltei assim de costas, andando, olhando para o espelho. Como assim eu estou nua? Eu olhei, depois eu virei assim minhas costas e lembrei da blusinha que eu estava vestida. Ela era transparente. E as pessoas de longe viam meu sutiã. Estava atrás. E então naquele momento eu fiquei tão envergonhada. E ele cuida de você assim, ele cuida de mim assim. Outra ocasião muito interessante foi quando eu estava saindo para a faculdade. Foi o semestre passado, se eu não me engano. E eu ia bem... Eu disse assim, não, hoje eu vou bem arrumada, vou bem ajeitadinha, vou bem arrumada. Aí eu coloquei um salto, coloquei uma roupa, porque como a faculdade é longe e costuma pegar ônibus, e às vezes tem algumas crises, alguma questão assim
de parar ônibus, não ter ônibus na cidade. De vez em quando acontece isso, né? Então eu acabo vindo para casa de moto, né? Porque você pagar um Uber da minha casa, da faculdade para casa, você paga quase R$40, e a moto você paga menos. E eu sempre costumo usar uma calça jeans e colocar uma blusa, mas só que nunca, assim, sempre me preocupando com aqueles detalhes, mostrando detalhes do meu corpo, sempre me protegendo. Depois levo um blazer para usar. E nesse dia eu ia usando uma roupa que parece que estava mostrando mais do que deveria. E o salto, e eu ia toda, e eu me sentindo ali que eu estava arrasando. Na esquina de casa, eu andei assim, quase uma quadra pro ponto para pegar o ônibus. E de repente, eu senti aquele vento, e eu ouvi a voz do Senhor, disse assim: para onde você vai desse jeito? Gente, eu fiquei tão envergonhada. Eu me senti praticamente assim, que eu estava vestida aí para ir, assim, depravada. Porque quando ele falou assim, eu estava indo, né, calçado de um salto, coloquei a bolsa do lado e toda bonita, eu estava me sentindo. E ele disse: para onde você está indo desse jeito? Tipo assim, você precisa andar assim? Você está andando desconfortável, vai pegar um ônibus, você vai usar um salto, vai cair, vai se machucar, vai descer escada, vai subir escada, vai chegar de noite, está sentindo cãibra nas pernas. Tipo assim, indiretamente Deus estava falando isso para mim. Você precisa andar realmente dessa forma? Para você ser enxergado, você precisa, você precisa que as pessoas se enxerguem você, para você se sentir bem, se sentir feliz. Eu fiquei tão envergonhada, irmã, eu voltei para casa envergonhada, fiquei com vergonha. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, me desculpa. É assim, ele trata de mim, ele trata de você de uma maneira, é como pai. Você quer ser filho dele, então ele vai tratar de nós como pai. E é de um pai um tratamento com o filho. Filho, você está vindo nessa roupa, você vai se sentir confortável, você entendeu? Deus, ele não se preocupa com você só porque você não louva, só porque você não prega. Não, ele se preocupa com você, da forma como você anda, da forma como você pode adoecer, se machucar. Você entendeu? E outra, assim, quando eu entrei na faculdade, irmão, outra ocasião, que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e aos poucos eu estava me afastando do Senhor. Eu estava completamente, praticamente desviada, né? Afastada dos caminhos. Eu não conseguia senti-lo, ouvi-lo, falar com ele, eu não conseguia nada. E aconteceu uma coisa estranha comigo. E eu disse: não, já que é uma faculdade, que você tem que estar arrumado, você tem que andar todo bem chique, todo bem ajeitado no começo, principalmente de direito, que o pessoal olha muito a tua postura. Eu tinha que andar toda nos trinques. E então, pensamento pobre, né? Que você não precisa disso. Então, irmão, eu comecei a me cuidar no sentido do mundo, me cuidar mais. E eu olhava para minhas unhas, pegava uma base, passava, e eu achava esquisito, que eu não conseguia ver minhas unhas. E as minhas unhas todo o tempo bonitas, graúdas. E eu passava outro esmalte e não dava certo. Passava mais um e não via. Então, o único que chamava a minha atenção era aquele vermelho. E eu não conseguia ver as minhas unhas sem ser naquele esmalte vermelho. Eu não estou dizendo que isso é coisa do mal, do capeta, de pecado. Não, até porque são coisas que Deus cobra de mim, algo que Ele não vai cobrar de você. São coisas que Ele faz com a gente individual. Mas assim, para mim, como serva de Deus, como Ele fica feliz na forma como eu me visto, assim,
eu fico bem simples. Eu não preciso chamar a atenção de ninguém. Eu não preciso chamar a atenção de olhos para olhar o meu corpo, para ver os detalhes do meu corpo. Não preciso. Eu não preciso disso. Porque a própria palavra lá em cima diz assim, que quando você chama a atenção, que o homem olha, ele já pecou, então você também, indiretamente, você está pecando. Então, o que aconteceu? Quando o Senhor me resgatou, chegou e disse, olha, você vai continuar nessa vida, você vai morrer. E você vai morrer e passar a eternidade no inferno longe de mim. E eu me arrependi, chorei, voltei imediatamente. E aí eu olhava para minhas unhas e conseguia ver elas. Eu conseguia perceber que elas eram tão lindas, sem precisar daquela coisa chamativa, daquela coisa pesada. Mas eu não conseguia ver elas, irmã, sem essa pintura. E eu disse, meu Deus, parece que tinha uma escama, alguma coisa na minha visão, que eu não conseguia enxergar as minhas unhas. Eu achava que eu era até doente, que eu tinha que colocar aqueles esmalte laranja, aquelas coisas bem chamativas. Eu estava desviada. E eu não conseguia, parece assim que eu passei no espelho, eu não conseguia me ver, eu me via apagada, desenchavida, sem graça. Aí eu tinha que passar aquelas coisas bem pesadas, mas depois eu percebi que tinha uma coisa estranha em mim, que me cegava, que me colocava para me agir daquela forma. Foi o que eu senti. Terceiro, será que estou salvo? Amados, o tempo todo o nosso inimigo vai fazer isso. Jogar dados inflamados para nos confundir, para roubar nossa paz. Tudo que nós precisamos saber é que o fruto do Espírito está sendo produzido por Ele em nós. Você olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele vai falar do fruto do Espírito. Você se entrega para o Senhor e Ele vai fazer com que esse fruto do Espírito produza em você. Você percebe, você é uma serva de Deus, você é um homem de Deus, você é uma pessoa que você tem que permitir e aceitar que esses frutos sejam produzidos em você, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, esse domínio próprio é como se fosse a chave principal. O amor, mas se você não tiver o domínio próprio, você fere até as pessoas que você ama, você fere a Deus, você fere a alegria, você não tem alegria, você não tem paz, você não tem paciência, você não tem nada. Então você precisa permitir que esses frutos venham. Se você é um servo de Deus, é um crente, mas você não tem paciência, você não tem paz, você chega, em vez de você acalmar as coisas no ambiente, o que vai acontecer? Você acaba explodindo, você acaba tendo um descontrole. Isso é pecado e isso é falta do fruto do Espírito. Então, se algo está errado nesse ponto bem lá em Gálatas, se você não consegue se enquadrar, irmãos, vai imediatamente pedir perdão para o Espírito Santo e dizer para ele, Senhor, produza o Espírito, produza o fruto do Espírito em mim, me ajuda. Amém? E o quarto ponto, amados, como eu devo ser na minha casa, com minha família, esposa, ou marido e filhos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 8, a palavra de Deus diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar das pessoas que estão mais próximas de você, que ela é a primeira ovelha, que o Senhor coloca, faz prova. É difícil
lidar com a sua esposa, mas tem que ter paciência. A palavra de Deus, amado, nos diz para o homem: amai as vossas esposas. E para a mulher, olha, se você não conseguir ganhar o seu marido com a palavra, então cale-se. Cale-se. Quem fez ele? Foi Deus. Então, Senhor, eu não gostei desse aqui não, ele está com defeito, então arrume ele, Senhor. Ele tem me machucado, tem feito coisas que não é do teu agrado, não condiz com o servo de Deus. Então, Pai, me dê sabedoria. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa. E da mesma forma, o Senhor diz ali para os filhos, olha a promessa que nos dá até mais vida, aquele que honra seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Agora, uma palavra, irmão, bem forte, linda, que eu tenho a trazer para vocês nessa noite, antes de chegar aos dois últimos pontos. Foi uma revelação muito linda que o Senhor fez comigo nesse ponto. Em questão da família, em questão como devo me posicionar em casa, como devo me posicionar. Porque às vezes tem coisas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, irmão, que nós temos que tomar uma posição mais firme. E é essa a grande revelação nessa noite. A grande revelação nesse momento que eu disse no começo, que você ia ficar impactado. Irmãos, eu acho que foi em 2018, logo no comecinho de 2018, eu fui para a faculdade, eu estágio na quinta-feira pela manhã. Quando eu voltava do estágio, o estágio de 9h30 até 9h30, não, foi de 10h30 até 12h30. E a saída da faculdade até chegar em casa, o tempo gasto, eu chegava quase 1h40 em casa, 2 horas, muito cansativo, cansada, com fome, porque eu tinha que ir cedo por causa do trânsito para chegar no horário para não perder. E então, amados, olha o que aconteceu. Ao chegar em casa, de volta, cansada, enfrentando aquele trânsito, aqueles ônibus. E eu estava cansada, com fome. Cheguei em casa e a primeira pessoa que eu vi sentada no sofá foi uma sobrinha. E eu percebi que, como ela estava vestida ainda de roupa de dormir, né? Uma camisolinha vestida em casa, um conjuntinho. Ela estava no sofá e eu percebi que ela estava tipo um joguinho. Quando eu chego mais lá na frente, encontro meu irmão. E eu disse para ele: você pode ir ali na frutaria comprar uma fruta para mim? Porque eu não sei se eu vou comer alguma comida aí que eu estou querendo. Aí ele virou assim para mim e disse: não dá mais, agora não dá, só mais tarde. E eu já fiquei zangada, mas fiquei na minha. Quando eu cheguei até a cozinha, eu encontrei a minha mãe com a roupinha, que ela estava operada, ela não podia vestir roupa pesada, no pé do fogão, fritando uma comida, fazendo uma comida. E eu disse: o que a senhora está fazendo aí? E ela estava com pouco tempo de operada do coração, que ela fez 2 pontos safena. O que a senhora está fazendo aí? E ela disse: eu estou fazendo uma comida para minha outra irmã, né? Que ela não quis isso, ou alguma coisa assim. Eu estou fazendo para ela comer. Eu disse: saia daí. Saia daí, por favor, saia daí. Vá lá para o seu quarto, se deite. Não é para a senhora estar fazendo isso. E com isso, praticamente, eu explodi, porque eu voltei na sala e disse para a sobrinha, falei assim: olha, se você quiser realmente continuar e estudar aqui, permanecer, você vai ter que, primeiro, você vai ter que voltar para a igreja. Segundo, essa situação aí vai ter que acabar. Você acordou essa hora, ainda está jogando, em vez de procurar a sua avó ali na cozinha. E aí, começou.
E ela me enfrentou em aquela situação, e minha mãe veio e se metendo, e lá vem meu irmão, e lá vem a outra irmã, e tudo assim. E foi uma confusão, porque eu cheguei com sangue quente, com fome, e achar a casa naquelas condições, e minha mãe no pé do fogão, daquele jeito, eu já fiquei zangado. E depois que aí eu vim pro meu quarto. Quando eu cheguei aqui no quarto, eu liguei o computador, que eu tinha que levar um material, e estava organizando para fazer a impressão desse material que eu tinha. Eu já ia só comer, descansar um pouco, fazer a impressão desse material e voltar para a faculdade. E quando eu sentei, aí eu disse assim, só que antes de quando eu cheguei, quando meu irmão não foi, né, na frutaria, eu fui lá, comprei o material do que eu estava precisando e voltei. Parece que nesse dia estava uma coisa tão mesmo provocando, que até o rapaz lá da frutaria disse que não ia me atender, porque tem um tipo assim, uma melancia que ele não parte em certo horário, porque já vai estragar. Tipo coisa de preguiçoso. E eu já fiquei zangado. Quando eu voltei de lá foi quando eu explodi aqui. E eu vim pro meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, me bateu um arrependimento tão grande, porque dentro do meu coração eu estava procurando naquele momento Jesus e eu não estava encontrando. Eu estava procurando o Espírito Santo. Aí eu dizia assim, pai, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor, pai? Eu não estou lhe sentindo aqui. Eu não estou lhe sentindo. De repente, irmãos, olha o que aconteceu. De repente, amados, eu senti um peso tão grande em cima de mim, uma opressão tão forte. E ao mesmo tempo que eu senti aquele peso, aquela dor, que parece que vinha deslacerando todas as minhas veias do meu coração, parecia que eu ia explodir, eu tive uma visão. E eu via da forma como a visão ia se apresentando, eu ouvi a voz dele, foi quando eu ouvi a voz dele mais alto, nítida naquele dia. E eu gritei. Quando eu gritei, todo mundo correu para saber o que é que eu tinha. A visão que eu via foi que eu estava no templo de Jerusalém e eu via Jesus derrubando as mesas. E quando eu dizia assim, Senhor, cadê o Senhor? Me perdoe por ter ficado zangada e ter brigado aqui dentro de casa. E ele veio assim tão grande com aquela visão e ele disse, filha, às vezes é necessário que isso ocorra. Às vezes é necessário esses momentos de raiva para se impor. E eu vi naquele momento Jesus derrubando as mesas dos cambistas. Ele fez eu sentir o que Jesus sentiu naquele momento, que não estava correto. Tudo ali, olha, foi tão forte aquela decisão de Jesus ali naquele lugar, que todos ficaram tão pasmados de ver as moedas, dinheiro que eles estavam trocando, vendendo, sendo esparramado. Eles ficaram assustados com aquilo. Imagine como foi o grito do Senhor, revoltado com o descaso daquele povo na casa do pai dele ali naquele momento, ele vendo. E o Senhor, Espírito Santo, ele fez eu sentir essa dor, essa mágoa, esta raiva de se impor, de saber que Jesus estava ali se preparando para ser crucificado, para sair, resgatar o homem novamente. Manassô veji cantaramanai. Oh, queridos. E quando o Senhor me fez sentir aquilo, foi tão forte, ele disse, filha, às vezes é necessário você se impor, às vezes é necessário
você ter raiva, esse sentimento, para você reagir. Quando eu gritei que minha mãe correu, todo mundo correu, eu disse que foi tão forte a revelação que o Senhor trouxe a mim. Eu levantei e o Senhor mostrou tudo o que estava acontecendo, me mostrou os espíritos malignos que estavam agindo aqui, trazendo aquela confusão. E eu fui reunir a família e de repente a minha sobrinha varou lá do quarto chorando, me abraçando, e minha irmã, todo mundo foi aquele chororô. E o Senhor me revelou os espíritos malignos atingindo. E Ele disse, reúne agora a tua família e começa a orar. E eu reuni todo mundo, um pedindo perdão para o outro. E quando eu fui orar, eu disse para os anjos que fizessem a limpeza, o ambiente na minha casa. Quando eu escutava, irmãos, aqueles demônios gritando e eles iam saindo, sendo arrastados de dentro da minha casa como porcos. Eles gritavam. E eu disse para o Senhor que os anjos deles fizessem a limpeza dentro da minha casa. Às vezes, irmãos, é necessário nós se impor. Não permitir que o diabo se aloje no meio da sua família. Mas lembrando o que fala lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim com as potestades que estão nos reinos celestiais, aquelas que estão levando a tua filha para a prostituição, aquele que leva a tua mulher para se prostituir. Amados, tem muitos irmãos que sofrem tendo as suas próprias esposas dentro de casa e não ter confiança. Eu conheci um pastor que ele sofreu muitos anos com a esposa dele. Ele amava aquela mulher, mas ela o traía e ele sabia, e ele não sabia o que fazer para manter o casamento. Ele sofria com isso, lutava, orava, mas ele não conseguia, irmãos. Ele sofreu e foi de uma tal forma que foi obrigado ele a desistir dela. Mas muitos anos ele chegava em casa e não encontrava. Existe espírito maligno trabalhando no meio da família, espírito maligno levando o teu filho a gritar com você, a destruir o casamento da sua filha, ou impedir até que sua filha consiga ter um bom casamento, um relacionamento, construir sua vida. Existem muitas coisas ruins e você tem que se impor dentro da sua casa. Não aceitar que o inimigo entre e fique cirandando dentro do seu lar. Você tem que se impor, porque o Senhor, Espírito Santo, Ele diz que às vezes é necessário, a gente tem que se levantar e dizer, epa, chega, parou. E você sabe porque os anjos estão aqui? Os anjos estão aqui para que a nossa vontade soberana seja cumprida. Não existe. Você já viu, irmãos? Vocês já ouviram falar de uma faca andando por aí, esfaqueando, sozinho? Você nunca viu falar isso? Ou que tinha uma arma, um revólver, atirando sozinho por aí? Não. Porque o inimigo usa as pessoas. O inimigo usa as pessoas, entra nas casas, entra, traz a droga, traz a prostituição, traz tudo que não presta. E às vezes, irmão, e o que o Senhor faz me traz a lembrança aqui desta palavra, que Ele quer que você saiba que tem muitos que estão buscando, pedindo que Ele venha imediatamente porque não aguenta mais esse cansaço e principalmente porque não se impõe. Chegou o momento, você é guerreiro do Senhor, você é um soldado de Cristo. Se imponha, não aceite essa derrota dentro da sua casa, dentro da sua família, destruindo a tua vida, destruindo o teu lar. O inimigo entrou na tua mente, acabou cegando a tua mente, conseguindo levar você para lugares distantes, para destruir você. O que você vai fazer?
Você vai guerrear e você vai lutar, porque o Senhor é teu Deus, o Senhor é tua força, é o Senhor que edifica a tua vida. E você tem um propósito de Deus aqui na terra. Não vai esperar se preparar para o arrebatamento e chegar de mão vazia diante do trono do Senhor. Olha os talentos que Ele entregou nas tuas mãos. Olha, comece a granjear e trabalhar e ganhar mais outros talentos. Se imponha. Não aceite isso. Se rebele contra todo este mal tentando lhe oprimir. Uma coisa muito interessante, irmãos, é o seguinte: Deus nunca traz ou permite algo que venha dele, que você não consiga ter força para orar. Se existe qualquer situação ocorrendo na tua vida que tira tuas forças, que você não consegue orar, e principalmente que você tinha uma vida de oração com Deus, isso não é de Deus, isso não é aprovação de Deus, isso é diabólico, isso é maligno. O que você vai fazer? Repreenda, expulse, peça ajuda ao Senhor, expulse, não aceite. As provações de Deus, ela nos leva para mais perto dele. As provações de Deus fazem com que a gente chegue todo o tempo mais perto dele. E ora, jejuma, canta louvores. Amém? Para finalizar aqui, irmãos, os 2 últimos pontos que diz: o que devo fazer para me preparar para o arrebatamento? Em Levítico 6, 12, 13, a palavra de Deus diz: após, quando o sacerdote faz a limpeza, a purificação toda daquela pessoa que estava contaminada com alguma coisa, e após essa limpeza, o Senhor diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem é você? Você é aquela pessoa que precisa de oração a cada momento? Claro que nós precisamos de oração, mas aquela que só se levanta para reagir. Se profeta da esquerda, da direita, da rua tal, de fulano, de ciclano orar por você. Amada, você é salvo, você pertence à família de Deus, então erga. Permita que esse fogo que está no altar de Cristo te contamine, e que esse fogo venha arder em você, no seu coração, continuamente sobre o seu altar. Se você, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz assim, que aquele que crer nele, rios de água viva, rios de água viva fluirá deles. Este rio de água viva é aquele que te dá vida dentro de ti, fonte, a raiz. O Senhor, tudo que Ele precisa é do teu coração e da sua entrega com a obediência. Ele vai edificar você. E como é que nós conseguimos isso? No último ponto aqui, o que, missionária, e para onde eu devo ir para me preparar? A sua palavra, a palavra do Senhor. Você deve estar ligado, irmão, na igreja. Você tem que buscar o Senhor, você tem que ouvir a palavra dele. Em João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus disse para os discípulos. E quem nos limpa é a palavra do Senhor, quem nos edifica, quem nos coloque de pé é a palavra do Senhor, quem nos prepara para o amanhã, quem nos prepara para o desafio desta vida é a palavra do Senhor. Tudo que nós possamos nos assegurar, como se nós estivéssemos em um mar
sem nenhuma uma tabinha para segurar. A palavra do Senhor é aquela que traz a raiz, o cabelo da salvação, é aquela que te dá a proteção, te protege, aquela que se você se assegurar aquela palavra, ela te dá vida. E a palavra dele diz que se ainda nós estiver morrermos, nós vamos voltar a viver. Por quê? Porque a palavra dele tem que se cumprir. As promessas de Deus hão de se cumprir na sua vida, assim como as promessas do Senhor de vinda, de retorno, de volta para buscar a igreja, para edificar uma cidade santa, trazer a cidade edificada, aonde vamos viver longe de tanto sofrimento, da morte, de tanta violência, tudo que acontece neste mundo hoje, isso tudo vai passar, irmãos. Se você sofre, mas missionário, eu sofro há 10 anos, 20 anos, irmão. Se você sofrer 100 anos, coloque bem aí, dá um desconto na eternidade. Quanto vai ficar? Uma eternidade menos 100, é eternidade. Coloque aí, não, 200 anos menos eternidade. Ó, bota aqui, eternidade menos 200 anos, continua a eternidade. Isso aqui são coisas que a gente nem vai mais lembrar desse sofrimento. O importante, amados, é você se limpar na palavra do Senhor, se purificar e ficar de pé. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Deus que fez os céus e a terra. A tua palavra nos dá vida. A tua palavra nos dá força. Senhor, tu disseste, Senhor, que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. E a tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que crer no Senhor será salvo, nós e a nossa casa. Salve a nossa família. Nos dê sabedoria. Nos dê conhecimento, Senhor, da sua palavra. Nos dê firmeza. Senhor, nos ensine a nos vestir, nos ensine a nos portar diante, Senhor, de Ti, do Teu altar. Nos ensine, Senhor, a estar preparado, nos prepare para o grande dia do julgamento, quando o Senhor estiver diante, Senhor, quando nós estivermos diante daquele trono branco, como a palavra diz, que grandes e pequenos estarão diante de Ti para aquele grande julgamento. Pai, quantas mulheres estão, Senhor, por aí, precisando de sabedoria, de conhecimento. Homens que muitos anos vivem na igreja, são fiéis, te amam, mas não conhecem o Senhor intimamente. Ajude, Senhor, em nome de Jesus. Estes adolescentes, este jovem que o inimigo, Senhor, e está tentando tirar suas forças, sua energia e colocar a sua visão para outra direção, para longe de Ti. Ó Deus poderoso, sei, Pai, que muitos estão distantes da Tua presença, mas o Senhor, olha as promessas que o Senhor tem na vida desse povo. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é a videira e nós somos as varas. Quem está no Senhor, vamos dar fruto. Mas, Senhor, mas o que fazer aqueles que se desviaram? Papai, assim como Tu me resgataste, Senhor, resgata este homem que está tão angustiado, seu coração quebrantado e tão envergonhado de Ti. Resgate essa mulher, que quando ela pensa que não, ela já fez coisas que não era para fazer. Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus, nos ajude, nos prepare para o grande dia. Ó Deus poderoso, eis a nossa força, eis a nossa grandeza. Manasso veja vicanturia, manasso bianderei. Dá vida a este homem, Senhor, a qual o Senhor me dá esta visão neste momento. Este homem vestido com esta calça
a cor de vinho, com esta bota, consolado, Senhor, alto, com esta camisa azul. Eu não sei quem é este homem, pois nem o rosto estou vendo, mas o Senhor me dá o privilégio agora de ter esta visão, o qual o Senhor está curando do profundo da alma, de uma revolta a qual ele estava a ponto de cometer um suicídio. Em nome de Jesus, espírito maligno que está agindo na vida deste homem, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tire as tuas garras da vida deste homem. Em nome de Jesus, eu te ordeno, caia fora agora. Pegue tudo que é seu e saia desta casa. Saia, eu te ordeno, saia desta vida. Ó Deus, que o teu Espírito Santo liberte por completo este homem, Pai. Ajude ele. Não permita, Senhor, que esta perturbação mental possa tirar, Senhor, o entendimento dele e trazer, Senhor, essa amargura. Em nome de Jesus, liberte. Oh, meu irmão, receba agora a paz do Senhor que está sendo derramada, o óleo que está sendo derramado da unção na tua vida, a tua visão. Você pode viver longe, você pode viver sem essa pessoa na sua vida, que após esta mulher se envolver, entrar na sua vida, só trouxe decepção, tristeza. Levante-se, levante e reaja, que o Senhor tem coisa melhor para você. Não perca a cabeça, não fique desequilibrado. Deus é contigo. Te levante desta cadeira e pare de pensar essas bobeiras, essas bobagens, que o inimigo tem trazido essa aflição na tua mente, no teu coração, para te tirar do projeto que Deus tem na tua vida. Levante, Deus é contigo e tem algo melhor para você. Amém? Amém. Irmãos, quando eu estava orando, Deus me deu esta visão deste homem que está sofrendo, revoltado, em tempo de cometer um assassinato. Talvez foi algo de uma traição, alguma coisa, não sei. Eu só sei que Deus está falando e vai fazer a obra, está fazendo a obra. Amém, irmão? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.